Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo e hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, este terror que assola a vida de muitas pessoas. Existe uma ansiedade natural e necessária, desde que ela seja controlada, porque senão, se não houver assim, uma expectativa, se não houver um trabalho que nos estimule, a vida fica muito lenta, né? As pessoas ficam muito lentas. Mas uma ansiedade que passa a incomodar a vida da pessoa, trazendo transtornos como ausência de sono, desequilíbrios no pensamento, no sentimento, na emoção da pessoa, e às vezes com reflexos físicos acentuados, onde a pessoa se sente agitada, o coração sempre disparado, ela se sente profundamente sem controle de si mesma, né? Essa ansiedade, que às vezes passa a ser necessário tratamentos psiquiátricos, é necessário medicação para reduzir o nível de ansiedade. Como é que nós podemos evitar que isso aconteça? Como é que nós podemos evitar que isso chegue a esse ponto, pelo menos, né? A ansiedade, ela é derivada do uso do nosso poder mental criador através da nossa imaginação. Nós já explicamos em outros vídeos anteriores que o espírito utiliza o seu poder mental criador através da sua imaginação. Os espíritos criam quando imaginam. Nós ficamos pensando que Deus criou tudo que existe em nossa volta com o seu processo de imaginação. Ele imaginou o universo e o universo surgiu. Ele imaginou toda a criação, toda a natureza, e ela formou-se de acordo com a sua vontade a partir do momento em que, no seu processo imaginativo, ele usou o seu poder mental para imaginar as leis que deveriam gerir todas as coisas. E a partir do primeiro momento em que tudo se estabeleceu nesta rotina de estar profundamente dirigido por leis eternas e sábias, o universo se ajustou a isso, todas as forças se ajustaram a isso e promoveu-se essa grandiosidade que nós estamos acostumados a ver aí em volta de nós. Então, o poder mental criador que nós somos capazes de movimentar, de exercer quando estamos usando a nossa imaginação, é profundamente desconhecido e extremamente poderoso. E a ansiedade, ela surge exatamente do uso deste poder mental criador através da imaginação de maneira desequilibrada. Nós começamos a estabelecer diversos níveis de preocupação. Nós começamos a preocupar com o futuro, com o dia de amanhã, com se vamos perder o emprego, se a economia vai bem ou vai mal. Nós começamos a nos preocupar com a violência, começamos a preocupar com se vai cair um meteoro na Terra e vai matar todo mundo. Aí vão se estabelecendo aquelas teorias de conspiração. Preocupamos agora em se deve ou não vacinar, porque as teorias da conspiração estão aí ativas com os piores absurdos e as pessoas acreditam nisso, né? Então observa que grande parte do nosso processo imaginativo, ele é dedicado a imaginar coisas que provavelmente nunca irão acontecer. Nós começamos a imaginar tragédias que nunca vão acontecer. E outro detalhe, olha, nosso processo imaginativo nos faz sofrer a partir do momento que nós queremos obter o controle da vida das pessoas, o controle da nossa própria vida, ou seja, o controle dos acontecimentos externos que influenciam a nossa vida, e nós estamos trabalhando isso na nossa mente para poder estabelecer que se não tivermos esse controle, se acontecer alguma coisa que está fora do nosso controle, nós começamos a imaginar o nosso próprio sofrimento. E nós precisamos descobrir que nós não temos o controle de absolutamente nada. E é muito bom acreditar que nós não temos o controle de absolutamente nada. Porque a partir do momento que nós não temos controle sobre a nossa própria existência, eu não sei, por exemplo, se esta noite eu vou dormir e irei acordar amanhã. Eu não tenho esse controle. Você não tem como controlar a vida das pessoas à sua volta, seja seus filhos, seu marido, sua esposa, porque você não tem esse poder de controlar. Se a economia vai bem ou vai mal, nós também não temos o controle. Se vai cair um meteoro na Terra, nós também não temos esse controle. Então é preciso estabelecer uma linha de que o incontrolável, aquilo que não tem controle, tem um grande poder sobre nós. E chegarmos a um ponto onde nós nem vamos mais
nos preocupar com isso. Nós não podemos nos preocupar em ter o controle, porque nós não temos. E quando nós sentimos que não temos o controle, por exemplo, você começa a se preocupar porque o filho está dormindo fora, você descobriu que, por exemplo, a sua filha está namorando com alguém que você detesta e começamos a usar o nosso processo imaginativo para poder imaginar os acontecimentos que possam vir através dela. Se a economia for ruim, e eu perder o emprego, o que vai acontecer? Eu vou passar fome, eu não terei como pagar minhas contas, eu vou ser despejado. E isso já aconteceu com muita gente. Muita gente que tentou controlar a própria vida, hoje mora nas ruas da cidade. Muitas pessoas que tentaram ter o controle sobre suas próprias vidas e da vida das pessoas, descobriram muito tardiamente que seus filhos não eram aquilo que eles pensavam que fosse. Nós descobrimos tardiamente, às vezes, que nós precisamos ter força para poder viver a vida de acordo com o jeito que ela vier para nós, de acordo com a forma que ela vier. É lógico que isso não nos isenta da responsabilidade de gerir bem a nossa vida, de colocá-la no rumo certo. Mas se de repente vier alguma coisa que não está sob nosso controle, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar vivendo bem. Observa as tragédias que acontecem no mundo. Você está lá numa ilha da Indonésia, todo mundo feliz para passar o fim de ano, e de repente vem um terrível maremoto e leva tudo, 300 mil pessoas morreram. Qual o nível de controle? Você pega um avião para ir passear e de repente o avião cai, e aí? Qual o controle que nós temos? Não temos esse controle. E precisamos aceitar que nós não temos esse controle. Porque se algo vier fora dessa nossa linha de perspectiva de necessidade de ter controle, nós vamos continuar vivendo bem. Isso é fortalecimento espiritual. Fortalecimento espiritual não é fé irracional, aquela que nós acreditamos piamente que tudo vai dar certo de acordo com nossas expectativas. Porque às vezes isso não vai acontecer. E se nós tentarmos obter a força, este domínio, nós também não vamos conseguir ter um mínimo de equilíbrio e felicidade. Jesus, como sempre, muito claro, muito objetivo, sobre as condições da vida humana, ele disse assim: contemplai os lírios dos campos, vês de que beleza eles se revestem. Em verdade vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um só deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Pensamos que nós é que somos os controladores e outras forças que são muito acima e muito superiores à nossa. E aí, nós precisamos deixar de ter a necessidade de estar escutando notícias ruins. A mídia, ela se sustenta disso, de tragédias. Por que se sustenta de tragédias? Porque as pessoas adoram tragédias. Se existir um noticiário de televisão que vai falar de coisas boas, de ações boas das pessoas, quantas pessoas de todas as religiões estão cuidando de pessoas frágeis, como o idoso, como a criança, como o deficiente. Se apresentar um programa que vai dizer o quanto pessoas se dedicam a fazer as outras pessoas felizes, uma parcela muito pequena da população vai se interessar por isso. Mas se você coloca as tragédias, as fotos, as imagens, os vídeos de tragédia, aí pronto, todo mundo corre atrás. E depois as pessoas ficam sofrendo por isso, porque fica com medo, uma ansiedade tremenda, com medo de abrir o portão e encontrar ali aquela tragédia que ele fica assistindo na televisão, ou nos meios de comunicação, seja ele qual for. E as previsões ruins? Todos os dias nos sites estão alguém mostrando que tem um meteoro que vai estar para cair na Terra, todos os dias. E se tiver que cair, cai mesmo. E nós não temos como evitar. Existe um provérbio chinês que diz assim, olha, se uma coisa já está resolvida, pronto, já está resolvido, não tem problema. Mas se uma coisa não está resolvida, não tem problema, não está resolvida. É só isso, não precisamos nos preocupar. Foi feita uma pergunta para o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi viveu no período da Segunda Guerra Mundial, né? Já haviam testado a bomba atômica, já haviam jogado no Japão,
E um dia um aluno perguntou para o Mahatma Gandhi: Gandhi, e a bomba atômica? Ele olhou para o estudante, para o aluno, né? E disse assim: o que tem? Eu enfrentaria com um simples ato de oração. Ah, mas e se morrermos todo mundo? O Gandhi disse: o máximo que pode acontecer é que passaremos todos para o outro plano da vida. Observa o nível de consciência espiritual dessa pessoa. E nós precisamos ter este nível de consciência. Porque as coisas que vão acontecer na minha vida, eu sendo ansioso ou não sendo ansioso, vão acontecer. Se tiver que acontecer, que venha. Nós não podemos, não necessitamos de ficar escondidos debaixo da mesa, com medo de que vá cair um meteoro na Terra. Porque se cair um meteoro na Terra, não vai adiantar eu estar debaixo da mesa, vai? Não vai. Ele vai me pegar onde eu estiver. Então, não precisamos nos preocupar. Se nós procurássemos viver de maneira mais despreocupada, com certeza absoluta a ansiedade desapareceria. Existe o sábio filósofo Zeca do Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Olha a filosofia: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa um pouco, não tente ter controle de todas as coisas. À medida que nós descobrimos que não temos o controle de todas as coisas, nos causa um imenso sofrimento. E a maior parte dos processos de ansiedade que acaba com a vida das pessoas nasce exatamente sobre a necessidade de imaginar o futuro. E esta imaginação do futuro, analisando a contextura atual, projeta para situações cada vez piores. Coisas que provavelmente não vão acontecer. Na década de 50, chegou-se à conclusão: antes dos anos 70, a maior parte da população terrestre ia morrer de fome. A produção de alimentos crescia numa proporção aritmética e a população crescia numa proporção geométrica. Então seria impossível produzir tanto alimento. E isso não aconteceu. Hoje, se morre gente de fome, não é por causa da falta de produção de alimentos. Hoje sobra-se alimento no mundo. Morre gente de fome na África e em muitos outros lugares por questões de política, por guerras. É terrível você ver, por exemplo, que uma carga de alimentos que é mandado para a África é hoje aprisionada pelos guerreiros do Boko Haram, que vivem em constante guerra com os outros por conta de questões religiosas, que aprisionam esse alimento e deixam as pessoas morrer de fome ali. Não há falta de produção de alimento. Por quê? Porque a ciência aprovisionou de tal maneira a agricultura que hoje tem uma produtividade impensável há 50 anos atrás. Hoje se produz 10, 20, 30 vezes mais alimentos no mesmo pedaço de terra, por conta do conhecimento, por conta da ciência que nos trouxe essa possibilidade. Então, nós precisamos ter a coragem de fazer afirmações positivas na nossa vida. Aquela afirmação que nos tira o controle. Eu não tenho como controlar. Mas e se faltar? Se faltar, eu dou um jeito. Se faltar, alguém me ajuda. Se faltar a providência divina. E se eu morrer de fome? Então eu vou morrer de fome. Não tem problema. Porque se nós tentarmos controlar tudo, o que acontece? Nós entramos num processo de ansiedade terrível. Nós precisamos conversar conosco. A nossa imaginação, quando ela é motivada pelos valores interiores, é como se fosse uma conversa interior, em que tem ali um anjinho do mal e um anjinho do bem. Em que se tem ali um demônio e um anjo. O anjo tenta nos convencer das coisas que vão dar certo, e o demônio fica tentando nos convencer das coisas que vão ser erradas, que vão dar errado. Isso não é seres externos, não. Esta conversa está dentro de nós, baseada simplesmente nos nossos valores cultivados. Valores positivos e valores negativos. E aí você chega no final da vida, lá quando você já estiver idoso ou idosa, e descobre que aquele sofrimento todo foi inútil. Aquele mundo de sofrimento gerado pela imaginação era somente imaginação.
não era mais nada a não ser isto. Então vamos usar o nosso poder da imaginação para tirar esse controle. Não adianta se preocupar, pré-ocupação, ocupação antes da ocupação. Pré-ocupar é ocupar a mente antes da ocupação. Aquilo que nós estamos imaginando, muito provavelmente jamais irá acontecer.